Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vamos Falar de Umbanda, a mais um vídeo. Agradeço aí a todos que visualizaram o primeiro vídeo, o vídeo de estreia, falando um pouquinho sobre a nossa querida Umbanda, desmistificando algumas definições da Umbanda para combater a intolerância religiosa, né, e a discriminação com a nossa religião. Então hoje, para dar sequência a essa estrada, né, esses vídeos, a gente vai falar um pouco sobre algumas ritualísticas, explicar algumas ritualísticas dentro da Umbanda, dentro de uma gira da Umbanda. Lembrando que os primeiros vídeos nós estamos fazendo na visão da pessoa de fora do terreiro, daquela pessoa que não entende de Umbanda, que nunca viu, o que sabe é o que as pessoas deturpam aí por fora, não sabe como funciona. Então a gente está procurando usar uma linguagem simples, né, para a pessoa realmente entender um pouquinho, ou pelo menos acender uma luzinha para acabar com preconceito, para mudar a forma de visão da Umbanda. Então, mais para frente, eu não vou dizer quando esgotar o assunto, né, porque isso aí, graças a Deus, não se esgota nunca. A gente sempre aprende uma coisa diferente dentro da Umbanda, e por mais antigo que você seja. Então, quando chegar num determinado ponto em que o básico estiver explicado, a gente vai começar a falar da Umbanda na visão do médium do terreiro. Então a gente vai entrar com coisas, vamos dizer assim, mais avançadas, né, em relação a gira, em relação à mediunidade, incorporação, as linhas de trabalho, o que cada linha executa, o que cada linha faz, a própria incorporação consciente, inconsciente, que é uma dúvida de 99,9% dos médios que começam, e até mesmo daqueles que já estão trabalhando há um certo tempo, mas ainda não estão acostumados com a incorporação. Sentem, mas não sabem explicar o que está realmente acontecendo. Então, nós vamos falar hoje sobre o uso de alguns apetrechos dentro de uma gira de Umbanda. E para cada apetrecho desse, para cada material usado dentro da gira, existe uma conotação maldosa em relação ao uso dela. Por exemplo, a gente vai falar sobre uma vela. Isso aqui é uma vela normal, né? Uma vela branca, onde quando se falta energia, atira a primeira pedra quem nunca acendeu uma vela quando acabou a luz. Enfim, visto assim, ela não é nada mais, nada menos do que um instrumento para você iluminar alguma coisa na escuridão, certo? Aí as pessoas sempre dizem, né, que o espírito não é cego para você acender uma luz para mostrar o caminho. Realmente, o espírito não é cego, ele tem os olhos da alma. Só que o uso da vela, ele obedece a uma força maior do que qualquer outra que você possa imaginar. A força de quem está acendendo essa vela. Porque se você pega uma vela, simplesmente acende e bota lá, vai ser uma luz para os olhos físicos de quem está perto, no meio da escuridão. Mas se você impregna essa vela de oração, de pedido, de agradecimento, de súplica, seja lá o que for, você está abrindo um portal no espaço sem precedentes. Você está entrando em contato com o Criador através dessa vela. Você está entrando em contato com a força que você está evocando para resolver um determinado problema, para alcançar uma determinada graça, para quebrar uma determinada demanda. Então, o que vai direcionar o uso da força espiritual, da chama da vela, vai ser a tua fé.
vai ser a tua força na hora de concentrar e pedir ou agradecer, né? Mais importante seria o agradecimento. Mas, enfim, então, o que acontece? Você, juntamente com a vela, você vai focalizar, você vai focar no seu pedido, e a sua força, o tamanho da sua fé vai abrir esse portal no espaço, em que vai fazer com que você obtenha aquilo, ou pelo menos tenha uma força a mais para suportar essa determinada prova, essa determinada dificuldade. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele nos falou, tá? Ele nos falou que o que você ligares na Terra será ligado no céu. Então, em termos gerais, é por aí. Tudo que você pensar aqui na Terra, os esotéricos costumam dizer que você recebe do universo o que você mandou para ele, né? Então, se você está de cabeça baixa, está quase entrando em depressão, se você só tem pensamentos negativos, você vai receber somente pensamentos negativos. Se você conseguir mudar o seu tipo de pensamento, o seu tipo de atitude, você vai passar a receber aquilo que você está pensando, né? Então, o princípio da vela, como o princípio de todos os outros aparelhos usados dentro do magia, é esse. É você mandar para o universo aquilo que você quer receber, né? E isso se chama fé. Então, eu sei que é difícil, às vezes, quando a pessoa está passando por determinadas situações, quando você está mal, é difícil você ter um pensamento bom, ao contrário. Quando está tudo muito bem, é muito fácil, mas o contrário é que é o difícil. Nessas horas, a gente faz uso daquela promessa que Jesus fez para nós, que pedi, recebereis. Então, se você pede força para suportar aquela determinada provação, pode ter certeza que você vai ter, porque Jesus não abandona a gente em momento algum, em hora nenhuma. A gente às vezes é que não sabe, não consegue enxergar Ele perto de você, te ajudando, né? Enfim, um outro item usado dentro de uma gira de Umbanda seria o uso do fumo e da bebida alcoólica, né, ou da bebida como um todo. Mas principalmente o que causa mais polêmica é o uso da bebida alcoólica, cachaça, vinho, cerveja, enfim. Antes de mais nada, eu queria, antes de chegar na questão do uso do fumo e da bebida, eu queria só fazer um parênteses para explicar uma frase que muitos umbandistas conhecem, né? Que é o básico de tudo. A Umbanda tem fundamento. Então, tudo que você vê dentro de um terreiro de Umbanda, tudo aquilo ali tem um propósito. Nada é feito simplesmente porque o dirigente quis fazer. Tudo que é feito dentro de um terreiro tem um fundamento, tem uma explicação química e uma explicação espiritual também. Então, isso chama-se a alquimia da Umbanda, a magia da Umbanda. Porque o que é alquimia? Você transformar determinados elementos num produto final. Um exemplo grosseiro, mas que ilustra muito bem, é um bolo. Você vai fazer um bolo, você tem uma receita lá, você põe ovo, farinha, açúcar, manteiga. No final das contas, sai aquele bolo gostoso ou não, depende de quem faz. Isso também tem a ver com a alquimia da Umbanda. Se você não souber usar aqueles elementos dentro do que é proposto, ou não vai, das duas uma, ou não vai acontecer nada, ou vai dar um efeito contrário. Então é preciso muita responsabilidade para manipular
elementos dentro de uma gira de umbanda, dentro de um terreiro de umbanda, e para fazer um determinado trabalho. A pessoa que procura um terreiro nunca deve simplesmente pegar uma receitinha. Eu vi uma receitinha na internet, vou fazer isso assim, assim, para trazer prosperidade ou para quebrar demanda, alguma coisa assim. Nunca façam isso. Só se deve fazer um trabalho de umbanda utilizando a alquimia mediante a autorização ou mediante a ajuda de um preto velho, de um caboclo, de um exu, de uma entidade com responsabilidade. Porque a partir do momento que a entidade passa um determinado trabalho para uma pessoa, aquela entidade é responsável por aquele trabalho ali. Então ela não passa um trabalho sem antes perguntar para a pessoa: você vai fazer? Porque se for fazer, ele vai estar lá esperando. Agora, se você não for fazer, ele nem perde tempo. Então já sabe que não precisa. Você isentou a entidade daquela responsabilidade. Então, a alquimia da Umbanda é exatamente isso. Pegar ervas, bebida, charuto, cachimbo, né, o uso do cachimbo, a própria vela, a mistura desses elementos vai, junto com a fé da pessoa, junto com o pedido da pessoa, vai trazer as entidades certas, na hora certa, para manipular aqueles elementos e para trazer o efeito necessário para aquele trabalho. Então, é a luz da vela, a fumaça do charuto, ou a fumaça do cachimbo, os elementos da bebida, seja ela cachaça, vinho, cerveja, água, o que for, mais a tua fé que vai influenciar naquele trabalho e vai abrir um portal no universo, um portal no astral que vai te ajudar a resolver determinado problema. Então, entidade não precisa de fumar, entidade não precisa de beber. Igual muitas pessoas falam sobre, no trabalho, uma entidade está fumando, não precisa de fumar, uma entidade está bebendo, não precisa de beber, você tem que ir e voltar. O excesso é prejudicial, mas dentro de uma gira de umbanda, sim, a entidade sente a necessidade de usar aquele determinado elemento para poder fazer o trabalho dele, seja ele o fumo ou a bebida. Agora, a gente tem que levar em conta também o fator humano. Por exemplo, eu trabalhei há muitos anos atrás com uma médium que tinha um problema seríssimo de asma. Ela não podia com o menor sinal de fumaça, e era uma médium confirmada. Até foi confirmada antes de mim, muito antes de mim. Então, os guias dela não usavam charuto, não faziam uso de bebida alcoólica, em respeito ao médium, né? A entidade tem esse respeito e essa obrigação, primeiramente, antes de atender a assistência, atender o próprio médium também. Então, por mais que a gente saiba que vai ser a entidade que vai manipular a fumaça e a bebida, o corpo do médium fica com resquícios, tanto da fumaça quanto da bebida. Então, num caso grave como esse, um problema de saúde, a entidade não vai utilizar por conta do médium. Vai se utilizar de outros meios de se fazer o trabalho necessário. Mas aquele médium que não tem problema com isso nem nada, vai utilizar sim do fumo e da bebida. Nesses casos, a gente tem que ser também muito observador, porque, por exemplo, a entidade não vai tomar litros e litros de cachaça, de cerveja, para o médium ficar de porre. Não há necessidade disso. A manipulação, a manipulação da bebida é o mínimo possível. A manipulação do fumo também, mediante ao que precisa, vai utilizar aquela quantidade necessária para o trabalho.
Então, se você tem um médium que tem vícios de bebida, vícios de fumo, você vê, está bebendo, a entidade está bebendo um coité de cachaça um atrás do outro, enfim, você pode ter certeza que aquele médium ali vai ter ou uma cirrose braba ou um problema no pulmão. Entendeu? Então, em alguns lugares não se faz uso de bebida, nem de charuto, nem de velas de cor, né? Em outros lugares fazem, mas tudo tem um fundamento. Então, naquela casa que se optou em não se utilizar o uso de fumo, ótimo, vão se utilizar de outros meios para fazer os trabalhos. Já nas casas que utilizam, também da mesma forma, eles vão usar o fumo e a bebida para chegar no ponto em que precisa fazer esses trabalhos, certo? Então, gente, antes da pessoa criticar o uso de determinada coisa dentro da Umbanda, procura saber porque aquilo ali tem fundamento, sim, tem uso daquele material, daquele ritual. Então, se você acende uma vela simplesmente por acender, não vai surtir efeito nenhum, infelizmente. Porque você tem na natureza os 4 elementos: água, ar, fogo e terra. Esses são os 4 elementos à disposição da Umbanda. Sem esses elementos, nós não temos nada. Então, a mistura desses elementos é que vai surtir nos efeitos necessários. Para isso, existe um 5º elemento, onde só foi trazido à tona, até mesmo porque a humanidade precisava de uma certa maturidade para entender. Esse 5º elemento é o espírito. É o espírito que age nesses 5 elementos. Por isso que quando você vê um pentagrama, uma estrela de 5 pontas, você tem ali nas 5 pontas, cada ponta um elemento. Desses 5 elementos dentro da Umbanda, né? Então, como diria o Raul Seixas, né, eu li os símbolos sagrados da Umbanda. O pentagrama é um símbolo, talvez, se não for, talvez um dos mais importantes de utilização dentro da Umbanda, dentro da magia, né? Então, enquanto o ser humano, enquanto nós estivermos aqui nesse planeta, com essa densidade, com esse corpo físico, com esse peso todo que é o nosso corpo, utilizando os recursos naturais do planeta, que a gente vê, os 4 elementos, nós sempre vamos fazer uso da alquimia da Umbanda, porque nós estamos presos aqui nesse planeta, é um planeta prisão, está mudando de estágio, a Terra está evoluindo um pouco, né? Daqui a 4 anos a gente vai começar a ver mais coisas ainda na evolução, segundo Chico Xavier. Mas, enfim, enquanto nós estivermos preso nessa matéria, nesse corpo físico, nós vamos fazer uso, sim. Um outro material usado muito na Umbanda é o defumador. Para o defumador, eu já ouvi pessoas dizerem que espírito não é mosquito para ser espantado com fumaça. Bom, não é tão assim também não. Realmente, espírito não é mosquito, é muito mais que um mosquito. Mas o defumador, ele serve para tirar as energias negativas do ambiente, tirar as energias negativas da pessoa, né, que estiver sendo defumada, porque a gente tem que lembrar o seguinte, por mais sutil que seja um espírito, por mais sutil que seja a energia negativa sempre é um pouco mais densa do que a energia positiva. Então, é essa densidade da energia negativa que se aproxima à nossa condição física aqui na Terra.
Para isso a gente utiliza o defumador misturado, aí vem misturado as mais diversas ervas, né? A composição, a mistura das ervas é que vai fazer o efeito necessário. Existe a defumação onde você afasta energia negativa, onde você atrai energia positiva também, né? A ausência da negativa permite a positiva se instalar no ambiente. Então, eu não pretendo, apesar de existir uma explicação física e química, algumas mirabolantes, né? Mas eu não entendo de química, não entendo nada de composição de matéria e tal, mas eu entendo que a mistura, a alquimia da Umbanda serve para isso. Então, nada melhor do que as entidades de luz, os pretos velhos, os caboclos, para nos passarem as misturas ideais, para se atingir um determinado objetivo. Então, para a gente ter a noção e o conhecimento de como funciona o uso dos materiais da Umbanda, dos elementos da Umbanda, a gente tem que se limitar, tem que saber que a alquimia transforma o físico numa atração espiritual para o que você está precisando, mediante a sua fé, ao seu pensamento, a sua súplica, ao seu objetivo naquele trabalho. Se você chegar numa encruzilhada, aberta, fechada, o que for, à beira de um rio, num córrego, colocar lá uma vela e sair, não vai adiantar de nada. Se você não entrar em contato com aquele ambiente ali, seja qual for o ambiente, se você não entrar em contato com aquele ambiente, com a natureza e com os guias que foram ali para te ajudar, de nada vai adiantar aquela vela acesa, é mais uma vela acesa, né? Então, você tem que ter em mente esse tipo de situação, você tem que ter em mente esse tipo de atitude, entrar para fazer um pedido, entrar com uma prece, com uma súplica. Se for passado algum tipo de trabalho para você fazer, entenda que se você não usar da sua fé, você não vai conseguir. E se você for com fé para fazer a entrega, pode ter certeza, a manipulação daqueles elementos que você está levando vai surtir efeito. Com certeza vai surtir efeito. Porque você vai estar ligando uma força muito grande no astral. Você vai estar entrando em contato com o Criador e fazendo jus às palavras de Jesus quando ele disse: pedi e recebereis. Ele manda os guias de Umbanda e todas as entidades, todos os mentores espirituais, os espíritos de boa vontade, para vir em seu auxílio. Então você não precisa sair por aí dizendo que um espírito não precisa beber, realmente não precisa fumar, não precisa de cachaça, não precisa de vela, de charuto, não precisa de nada disso. Quem precisa é você, para transformar aqueles elementos ali para a sua vida. Então, só lembrando do primeiro vídeo que eu falei, que é o seguinte: se você tiver a sua cabeça firme e o seu pensamento na sua vida, se preocupando com a sua vida, não com a vida dos outros, é difícil se instalar uma demanda no seu caminho. Mas se por um acaso você vacilar, ninguém é perfeito, né? Se por um acaso você vacilar e permitir que uma demanda entre na sua vida e você queira retomar o rumo da sua vida, você pode conversar com uma entidade, com um guia de Umbanda, um guia de luz responsável, e ele pode vir te passar um trabalho para você fazer,
utilizando velas, utilizando charuto, cachaça, seja lá o que for, utilizando banhos. Não fique com medo, com receio não, porque é como eu falei, tudo que ele te passar meticulosamente, cada item do que for passado tem uma finalidade física e espiritual. A mistura de ervas num banho, quando você mistura determinadas ervas, causam um efeito, ou um efeito de repulsão, ou um efeito de atração. Depende do que você estiver precisando. O uso dos banhos, eles têm que ser feitos em determinada lua, uma das 4 luas. Aí vai, crescente, nova, cheia, minguante, o que for. Mas o posicionamento dos astros também influenciam muito nos trabalhos e nos banhos. Porque mediante, como os orixás, como eu já havia falado, são forças da natureza, existem horários, existem dias em que aquelas forças estão maiores do que nos outros dias. Por isso que a gente tem, nos dias da semana, cada dia consagrado a um determinado orixá. Cada dia, por exemplo, terça-feira é dia de Ogum, onde a força de Ogum está maior, onde você pode, quando você vai fazer um trabalho para Ogum, acender uma vela para Ogum, você faz uma terça em que você vai ter uma inundação da força de Ogum maior do que nos outros dias. Na quarta você tem a força de Xangô, na quinta de Oxóssi, e por aí vai, de Oxalá no domingo, Cosme e Damião. Então, o posicionamento dos astros é importante também. Por isso que um trabalho de umbanda, um banho, uma vela, não se deve fazer, não é tudo que tem que ser feito à revelia. O que você pode fazer que não tem problema nenhum em demasia, é acender uma vela para o seu anjo de guarda. Vai acender uma vela branca para o seu anjo de guarda, rezar para ele, pedir orientação, pedir luz, pedir força, né? E isso aí você pode e deve fazer sempre. Se você não tiver ao seu alcance uma vela na hora, faz uma oração simples para o seu anjo de guarda, mas sempre que puder, acenda uma vela, fixe na luz da vela, na chama da vela, ao seu anjo de guarda. Você vai estar, aquela vela vai servir de uma união, de uma atração maior para o seu anjo de guarda. Então, gente, o uso dos banhos, das velas, da bebida, do charuto, da fumaça, né, do defumador, tudo tem um fundamento. Nada é a revelia, não é porque simplesmente você quer fazer ou não, tudo tem uma explicação. Então, com isso, eu espero que tenha se dissipado as dúvidas em relação ao uso desses elementos dentro de um terreiro ou dentro de uma entrega feito em determinado ponto de força, encruzilhada, rios, cachoeiras ou o que for. E com isso, antes de você sair dizendo o que não entende, procura lembrar disso que eu estou falando aqui agora. Nada é feito por acaso, tá? Então, muito obrigado. Na próxima semana nós vamos falar mais ainda sobre elementos utilizados dentro de um terreiro de Umbanda. E eu sou Ivan de Souza, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço, saravá.